Boa noite, estamos aqui com mais um capítulo do Clube do Livro do Triluna. Hoje a gente está lendo O Caibalion e hoje a gente vai falar do capítulo O Gênero Mental, é isso? Isso, Capítulo 14, O Gênero Mental. Odiei, dá pra jogar no lixo. Ai, gente, mais do capítulo anterior. E assim, por que que eu odiei? Eu acho que ele mistura um monte de coisa, nada com nada, mas assim, parando pra pensar, tem uma coisa boa sobre esse capítulo, que é que ele introduz que a mente do magista deveria ser vista da forma que a psicanálise vê, que é o it, o eu e o self. E como esse livro é antigo, eu acho que faz sentido isso aqui estar aqui. Porque parando para pensar, os livros que vieram depois dele, de magia, também abordaram isso. Então eu fiquei pensando, pô, todo mundo que escreveu um livro de bruxaria na nossa década leu esse. Então todo mundo já estava partindo do pressuposto de que isso é mágico. O eu, o it, o self. Então, foda, porque precisa ser falado. Então, que bom que foi falado, porque aonde esse tópico é citado, aonde esse tópico é falado, não é uma fonte de bruxaria. Ou seja, o pessoal remete muito isso a Freud e a. Me fugiu o nome do cara. Jung. Só que Jung, por mais que ele tenha toda aquela teoria dos arquétipos, né, tal, Jung nunca quis ser atrelado à magia quando ele trouxe isso. É porque na época dele, ser atrelado a conteúdos esotéricos era muito ruim para a pesquisa dele, porque ele era automaticamente invalidado. Então, quando ele trouxe a teoria dos arquétipos, tem um livro, inclusive, que ele mesmo fala assim: não tem nada de esotérico, não tem nada de místico. Isso é como as pessoas leem os símbolos da sociedade. Isso não tem nada a ver com esoterismo, não tem nada a ver com... porque ele queria desvincular a imagem dele do esotérico, do místico. Então, isso nunca foi trazido academicamente para o esotérico. Então, esse livro trazer isso, eu acho que é uma boa. Mas para mim faz muito mais sentido falar sobre it, eu e self. It, não, peraí. Eu já é o self. It, ego e self faz muito mais sentido falar sobre isso na magia do que falar sobre gênero mental, mente masculina, mente feminina. Até porque as habilidades que ele citou, sendo femininas ou masculinas, por exemplo, nesse capítulo ele fala que uma pessoa que tem uma capacidade de sugestão alta, uma pessoa que consegue persuadir as pessoas, é uma pessoa com alta energia masculina. Eu fico pensando, nossa. Olha como não faz o menor sentido do ponto de vista pagão, porque a figura que tem o maior poder de persuasão dentro do esoterismo e do pagão é a sereia. E a sereia, ela ludibria pela fala, ela encanta, ela, né? Até o canto da sereia, né? Visto como arquétipo, como a que vai persuadir para conseguir o que quer. Então, é uma energia feminina que faz isso, não é uma energia masculina, que ele fala de magnetismo. Quem tem mais magnetismo do que a sereia? O publicitário? Tipo, da onde ele tirou eu acho isso, tá ligado? engraçado que, que colocam tanto essa questão, né, de que quem tem esse poder é o masculino, mas até quando a gente vai para o cristianismo, quem iludiu Adão foi Eva.
Então, assim, como é que vai separar nessa energia feminina e masculina dessa forma? Concordo É, super com você. não tem como, é verdade, não faz o menor sentido. Eu acho assim, ó, os maiores filósofos da, da Constantinopla e da antiga Acrópole, eles só são homens porque era um monte de gente com tempo livre. Era um monte de homem com tempo livre e alguém que publicasse e ouvisse a voz deles. Porque a mulher naquela sociedade era parideira. Ou era parideira, ou era trabalhava no bordel, ou era dona do bordel, ou era, sei lá, trabalhos manuais, ou era oráculo, ou era atriz, ou era dançarina, ou era garçonete. Tipo, não tinha muita opção na Grécia Antiga para uma mulher. Se eu não me engano, nessa época também não sabiam ler nem escrever, né? E não podiam opinar. Então só quem podia ir para a escola eram os homens. Então, os grandes filósofos só são filósofos, só são homens porque tinham tempo livre e eram validados. Então, assim, como seria a sociedade se ela fosse matriarcal? Dá pra gente saber. É só a gente ir lá na Bolívia. Porque, né, na Bolívia a gente tem uma sociedade, uma origem completamente matriarcal, né? As mulheres da Bolívia, as bruxas são muito famosas. Enfim, não só lá, né? Mas é um exemplo que eu consigo pensar de memória ancestral de um lugar onde as mulheres tinham voz e ficaram famosas e algourentas até hoje, assim. Tipo, o pessoal vai pra Bolívia pra ir pra Feira das Bruxas. É bem famoso, assim. E o pessoal vai pra Grécia pra ir pra Atenas. Então, assim, fico pensando o que seria de Atenas se não fosse homens com tempo livre? O que seria da Grécia? O que seria até mesmo do nosso paganismo, né? Porque eles registraram muita coisa. O que seria dos celtas sem os gregos e romanos? Porque os celtas, como povo, eram fragmentados e não davam tanta atenção assim para registro quanto os gregos. Então, o tempo livre dessa cambada possibilitou registros, mas registros do ponto de vista deles. E muito do que a gente tem dos celtas é escrito ou registrado por gregos e romanos. Então, ok, esse tempo livre teve muito ganho pra gente nisso. Mas, por outro lado, deixou a sociedade e a república completamente masculina, né? Então, eu não sei se dá pra gente dizer. Não sei se dá para um mestre hermético na década de, sei lá que década, falar pra gente que raciocínio é energia masculina. Eu acho que é um reflexo da sociedade também. Eu acho que com certeza esse termo ele já está muito ultrapassado e a gente já deveria estar usando, não sei como é que estão os livros mais recentes de hermetismo, mas em vez de usar princípio do gênero, poderia falar sobre a dualidade, né? E daí a gente destrincha aqui a diferença dessas energias e de como cada um se comporta, se é o ativo, se é o passivo, sem incluir a questão do gênero feminino ou masculino, muito defasado. E não faz sentido até quando a gente vê em culturas em questões que são muito mais antigas do que esse livro também, já não faz sentido, por querem imputar algo sendo feminino, mas aí de outra forma restringem o feminino. Querem imputar algo sendo masculino, quando o masculino só se sobressaiu pelo sufocamento do feminino. E daí algo que eu acho muito interessante, que eu estava estudando há um tempo atrás, estava lendo um livro sobre o Tantra de verdade, não a baixaria que a gente costuma ver por aí. E tem uma espécie de Tantra chamada de não dual, que é justamente aquela que não há separação entre o que seria essa energia masculina e feminina, né? E nem diferença do que seria terreno, corpóreo e espiritual, porque nas vertentes hindus tem essa questão da energia de Shakti, que é a energia feminina, e a energia de Shiva, que é a energia masculina. E geralmente Shakti fala muito mais.
também dessa questão da vivência terrena, enquanto o Shiva é o espiritual, é o mental. E daí no Tantra não dual, ele não tem essa separação. Tudo faz parte de uma única coisa, tudo faz parte do cosmos, do universo, e assim a gente não fica caindo nessas armadilhas criadas pelo patriarcado, criadas pelas conveniências sociais que carregam a gente até hoje, né? É isso. Perfeito. Eu tava falando, aí eu pensei em uma coisa pra falar e eu esqueci. Mas é isso, assim, eu acho que você falou tudo. É ler outras fontes, né? Você começou sua fala falando sobre é, novos livros herméticos. Existe isso? Não, essas releituras que a gente estava até conversando, tá, eu não sei como é que tá o livro do Claudinei, né, Hermetismo para Bruxos, não sei se ele já trouxe aí uns adendos, Trabalham para. notas de rodapé, acabaram para Bruxos, isso. Eu sei que o da Lúcia Helena, lá eu li, e tem umas partes que ele parece muito bom, mas tem umas partes que ele começa a ficar, tipo, não foi a melhor livro, o Entendendo o Caibalion lá dela. Tem coisas muito boas, mas que são simplesmente repetições dos vídeos do YouTube, das aulas dela Ah, sim, gravadas, sabe? Aí ela só transcreveu. entendi. Então, mas assim, ela traz muita coisa para além do que está escrito no Caibalion, de fato. Algumas coisas são explicadas, a gente abre nossa visão, amplia nossa visão, mas eu não lembro dela ter pontuado algo nesse quesito aí do gênero. Depois eu vou até reler. Mas eu queria saber, por exemplo, esse do Claudinei é um super recente, né? E É, daí eu ainda não li, eu queria ver se realmente ele pontuou isso. E é bem grosso, né? é. Eu acho Ele, que ele- vale a pena, né, a gente olhar assim, com certeza. Uhum. E eu sei que existe vários livros que é interpretando o Caibalion, mas os que eu li, não lembro de ver nada que subvertesse o que a gente está combatendo. Eu acho que já está mais que na hora da gente trazer, seja as novas descobertas, novos experimentos, novas nomenclaturas, tipo, reinventar esse Caibalion, sabe? Sim. Ah, eu lembrei o que eu ia falar. É, tanto não faz sentido essa coisa do de coisas que são masculinas, coisas que são femininas, porque se você olhar pela neurociência, como o cérebro é dividido, o cérebro é o cérebro. As áreas que são ativadas quando você faz uma conta são as mesmas. Você sendo homem, mulher, mulher trans, homem trans, agênero, intersexo. As áreas que iluminam no cérebro quando você faz uma conta matemática são tais. E vão ser as mesmas para todos os gêneros, sexos, opções, tal, tudo a mesma coisa. Agora, quando você pensa em uma coisa subjetiva, ou quando você fala de linguagem, porque linguagem é o lado direito do cérebro, a interpretação da linguagem, e o lado esquerdo do cérebro é o concreto. Então, assim, lado esquerdo é o lado objetivo, que é o que ele fala aqui, que seria o masculino, o ativo, né? E o lado direito é o subjetivo, é a interpretação, é a semântica, é o. Então, assim, isso não vai mudar se você é homem, se é mulher, se o seu caralho é a quatro. Não vai mudar. Então, se o nosso cérebro não muda, por que que a gente que trabalha com magia vai considerar isso, sendo que a magia não é sobrenatural, magia é natural. Então a gente segue as leis da física antes de seguir qualquer outra lei, né? Então, por isso que com esse conhecimento de neurociência, esse capítulo que eu comecei a ler, não faz o menor sentido, assim, é um monte de coisas. A única coisa que vale pra mim é a nota de rodapé do it, do ego e do self, que é muito importante o magista conhecer, dominar. Puta, isso é gold, assim, isso é perfeito. De resto, Então, quando a Bruna falou sobre
a dualidade, né? Eu acho que a gente falou bastante disso no capítulo de polaridade, que a gente falava sobre os polos, essas coisas assim. Acho que ali a gente abordou bastante a questão da polaridade. Eu acho realmente bem desnecessário ele trazer dois capítulos para falar de gênero se ele não quer considerar o gênero como gênero e se não faz o menor sentido, né? Mas enfim, a única coisa que eu achei assim pertinente desse capítulo que eu não tinha parado para prestar atenção é quando ele fala, que eu estava até procurando aqui, vocês estavam falando, eu estava catando aqui ele no livro para achar certinho, que é quando ele fala da mente da pessoa média, que ela acaba não tendo força para sobrepor os seus próprios desejos, né? Para seguir o que você quer fazer. Você acaba vivendo e seguindo o que as outras pessoas mais fortes, né? Que têm um pensamento mais forte ao seu entorno não é que te obrigam, né? Mas é que te influenciam, né? É a influência do outro no meio. E eu não tinha parado para pensar nisso. Na verdade, isso tá, aí, tá, tá na gente o tempo inteiro. Ele traz isso para o gênero masculino, mas na verdade tá em tudo, né? Independente do gênero, né? Tá no nosso meio aí. Acho que essa foi a única coisa assim que salvou para mim o capítulo e aqui para mim não tá como nota de rodapé. Essa questão aí do it, não sei o quê, eu não tinha conhecimento, vou até procurar mais sobre. Mas o que não, o que salvou para mim também assim um capítulo foi o último trechinho que ele fala assim: "Não queremos expor uma nova filosofia". Tá bom, muito obrigada, mas então, mas fornecer, não sei o quê, é, de um preceito antigo, cadê? Que servirá para você reconciliar com as diferenças de teorias e doutrinas opostas. Eu, tipo, ok, entendi bulufas. Essa parte aí da mente da pessoa média eu adorei, porque me lembrou de algumas discussões. Ai, meu Deus, que coisa mais fofa! De algumas discussões que eu tinha tido na época da faculdade de Direito e que vira e mexe volta à tona com nesses períodos políticos, né? Que fala como uma pessoa, assim, pode considerar a pessoa média, uma pessoa comum, não tem tempo para pensar, para filosofar, para discutir sobre um livro igual a gente está fazendo aqui, porque elas estão preocupadas com o básico, que é a sobrevivência, né? Quando a gente pensa lá na pirâmide, elas estão pensando em sobreviver, em conseguir a comida da mesa que vai ter amanhã. Então, como é que uma pessoa nessa posição vai conseguir raciocinar do melhor político para votar, qual o melhor, quais melhores propostas, etc, etc. Elas acabam sendo levadas por aqueles que vão pensar por elas, e isso é super fato, é super real. A partir do momento que a gente tem um pouco de conforto, né, que a gente tem um teto sobre a nossa cabeça, uma comida quentinha, como é que a gente começa, assim, e sem se preocupar de amanhã vai faltar isso, é que a gente começa a pensar em outras coisas e discutir, né, sobre um futuro melhor e etc. E eu lembro a discussão que se teve também em questão de política, que o pessoal fala, porque uma pessoa pobre vota em político X ou político Y, só porque o patrão dele fala? É, porque se ele vê a figura do patrão, que é bem sucedido, que é bem de vida, e o patrão dele está dizendo, vota no fulaninho, porque o fulaninho vai fazer você se dar bem, mas na verdade o fulaninho está dando direito ao patrão, o empregado vai achar que é para ele também, né? Então essa parte do livro aqui eu gostei pra caramba. E também concordo com vocês quando fala a parte do id, do ego, e etc., porque é um assunto que eu gosto muito. E eu lembrei das discussões sobre a dança cósmica das feiticeiras, que é a Starhawk, que ela traz esse assunto para um lado mais realmente místico e colocando a gente com essas três almas, né? Do que seria o eu primal, o FET, né? Aquilo que é o nosso instinto de sobrevivência, aquilo que é o desejo de se alimentar, enfim, questões mais carnais e animais, animalísticas até. O, o falante, que é aquele eu que pensa, que escreve, que diz o meu nome, o meu CPF, que raciocina, que trabalha, e o meu superior, que é o que se conecta com o cosmos, que se conecta e com tudo isso que a gente busca de elevação. Então, é um assunto que eu gosto bastante, e por falar de um gênero, o capítulo 6 sobre o gênero mental, eu achei que ele fosse abordar algo mais nesse sentido, né? Ficou faltando realmente. O mental ficou perdido, quis enquadrar muito na questão do feminino e masculino,
e poderia até ser um capítulo a ser destrinchado melhor, mas pelo que foi exposto, bastava ter falado da semana passada que já estava suficiente, né? Suficientemente ruim, mas tá bom. É isso, Mas ele não quer criar uma filosofia nova. né? Depois de 200 anos ele, né? E eu Tá. não posso falar sobre o livro da Starhawk porque eu fui cortada do Clube do Livro, tá? Deixa aqui meu manifesto. Revoltada, né? Porque ela faltou, bateu as faltas e aí não pôde mais participar e aí depois um monte de gente faltou, foi isso? Foi isso mesmo, porque eu fui cortada no terceiro capítulo, que era a terceira falta. Tudo bem, eu não tinha ido nenhum, mas o primeiro, por exemplo, aí ele não falou assim: quem não tem o livro físico nem vem, porque não adianta ler que o PDF era outra versão. E o meu livro físico não tinha chegado. É. Só que assim, tudo bem, eu não me justifiquei. Eu até falei depois, né, que eu tinha comprado e tal, que ainda não tinha chegado, mas eu não me justifiquei, ela me deu falta. Aí, cara, na outra semana eu não lembro o que aconteceu, que eu realmente também não pude ir, foi a segunda falta consecutiva. A terceira falta consecutiva era meu aniversário, eu tava viajando. Aí eu falei, gente, não vou conseguir entrar, não sei o quê. Ela, tá bom, problema seu. Pum, me tirou. Aí eu falei, Puxa, valeu. eu não falei problema seu. Não, mentira, tu não falou, só falou assim, só falou, tipo, sinto muito, quem não veio até aqui. Eu Puxa, não sei se todo mundo faltou depois, entendeu? Porque eu não estava lá. Eu sei que o Levantar a Carvalho, plaquinha todo do mundo Roblox. faltou. Queremos injustiça, queremos injustiça. o choro é livre para quem joga RPG. Chorar é uma ação livre. É... E, não, mas no da Starhawk a gente seguiu aquela coisa das faltas bem a sério, assim, porque tinha bastante gente, Aham. ido, mas eu tô achando que cada livro tem uma energia, assim, cada livro traz uma egrégora, cada livro traz uma vibe. Acho que tem a ver com o mapa astral do livro, tipo, não sei, sabe? Eu acho que É, o mapa astral do livro da Bíblia das Bruxas, ele nasceu num dia fadado a morrer. Não sei, sabe? Tipo assim, morto, sabe? O mapa dele é morto, porque o livrinho difícil de finalizar o Clube do Livro. Tudo bem, ele é grande, ele é enorme, ele é dois em um. Ele é muito, né? Um dia, quem sabe, a gente termina ele, mas é punk. Ele é bem grande, ele é bem extenso, ele é bem denso, ele é bem tudo. Mas enfim, esse livro, então, ó, o Pinel. Ó, o Spinel. Gente, pra quem não conhece, esse aqui é o Spinelson. Meu grude. Ele é o gato mais fofo do mundo. E é e isso. arteiro. Ah, ele é arteiro, ele rouba as oferendas, é um gato clássico. É, acho que é isso, né, Violeta? Quer falar alguma coisa sobre esse capítulo, ou sobre o outro também? Porque os dois são muito parecidos, esse e o anterior, né? É, então, né, a pessoa que falhou na missão. E, na verdade, assim, eu peguei um pouco da discussão. Eu concordo muito, que não faz sentido dividir em feminino e masculino. E que realmente ele é muito parecido com a polaridade, porque no final o que ele está querendo dizer é que você precisa de dois polos, você precisa de duas energias para fazer produzir algo, né? E isso está em tudo. Mas é desnecessário. Né? Como faz tempo que eu li, acho que faz umas 2 semanas, porque eu li o do gênero e aí li o outro na sequência, me empolguei. Eu não lembro de muitos detalhes para poder contribuir com a discussão. Mas é isso, assim, é meio que mais do mesmo. E tem alguns capítulos nesse livro que eu sinto um pouco disso, assim, que as leis não precisavam ser tantas. É, Eu Eu acho acho, que elas são meio exatamente. repetitivas, né? Algumas coisas. eu acho que, Sim, eu me sinto falando sobre a mesma coisa em vários momentos durante o clube. eu acho que dá pra separar elas, dá pra associar elas com as leis da magia.
em graus diferentes, em níveis diferentes, mas em alguns momentos elas são muito parecidas umas com as outras. Por exemplo, a da polaridade e a do ritmo. Mas ao mesmo tempo são diferentes. A da polaridade e a do gênero. Mas ao mesmo tempo são diferentes. Então, assim, elas têm nuances, né? Sabe aquele diagrama de Venn? Acho que é isso. Venn diagram. Que é aquele das bolinhas, acho que é esse, que faz intersecção. Eu acho que se uma pessoa Hum. ideal conseguisse fazer esse diagrama do tipo assim, essa tá dentro dessa, que tá dentro dessa, essa aqui não, essa aqui tá separada, essa aqui tá dentro, sabe? Porque elas, essas leis se complementam, essa aqui não, essa aqui sim. É, talvez uma pessoa muito louca interpretasse que todas elas estão interligadas, então seria quase que o símbolo das Olimpíadas, tipo, todas elas interligadas juntos, não sei. Mas eu não consigo entender, por exemplo, que a lei, o que está acima, vendo o que está abaixo, está interligada com a lei do ritmo. Para mim, elas são bem diferentes, por exemplo. Ou Sim. a da vibração e do ritmo são muito parecidas para mim. Agora, a entendeu? Tipo, então assim, eu não sei se. Mas aí. Não, elas se conectam muito e elas têm alguns pontos diferentes, assim, mas quando você vai pegar a essência delas, ela basicamente está falando a mesma coisa de uma outra forma. É, por isso que eu acho que dá pra gente associar bem com as leis da magia e começar a trazer para exemplos práticos. Eu não gosto muito do jeito como a Starhawk chama o eu, o it e o self. Que na verdade é o self é o eu, né? O ego. Não, o ego é o it. Ai, tô confusa. É, então, eu agora percebi que eu não estava entendendo porque você estava trazendo em inglês. Eu conheço em português, né? O inglês eu me confundi também. Ah, depois que a Bruna falou, eu falei, ih, falei besteira. Eu falei, não sei o que é isso, não. Como é que eu não sei o que é isso, gente? Mas eu Acho que acho é que id, eu ego gosto e superego, alguma coisa assim em português. super ego. Ah, eu já vi isso daí também. É. Então, o jeito como a Starhawk traz, eu acho um pouco confuso. Eu gosto de pensar que o id é a criança, o eu superior é aquela voz. Então, eu gosto de chamar de id, eu superior, e o ego é o id, e o outro eu é o eu self, sei lá, eu acho que é isso. Que é o eu. Porque ela amplia o conceito para outras questões, sabe? Que dá para a gente usar na magia. Eu confesso que eu gosto porque a vertente que eu trabalho, o clã que eu participo, a gente trata ele da forma que a Starhawk ensina. Né? Por exemplo, Então, para mim, eu tô acostumada, mas eu entendo a confusão de quem não é acostumado. o id é o ego, que é a criança, que você chama de eu falante, certo? Não, esse é o FET, o grudentinho. Seria o eu primal, animal. E é o id, Isso. tá? E não é o ego. O ego seria o falante, que é esse que se comunica, que existe no mundo, que tem CPF, que lida com questões práticas. Tá. É, porque assim, E o super seria o Santo Daimon, o meu eu divino. aham, aham, sim. Porque assim, eu acho importante. Então, o id, ele quer proteger o ego, né? Proteger o eu, o que, né? Tá, beleza. Então, é isso. Eu acho importante, muito importante, já que a gente tá falando que esse é o suprassumo do capítulo, e trazendo exemplos para bruxaria, eu acho importante, por exemplo, a bruxa entender que se o id, que é o que você chama de FET, se o id protege o ego, que é o nosso eu, front, né, que é o self, que é o que dá a cara a tapa no mundo, o id, que é o eu criança, protege o ego, é quem tem o desejo. É importante para a bruxa entender. E aí a minha visão, acredito que vocês concordam, mas é bom a gente conversar sobre. Quem tem o desejo é o id, é a criança, né? É o que você chama de fé e tal. É, é o id. Então, assim,
ele vai proteger o ego e é ele que detém o desejo. Então, para a gente fazer magia, a gente precisa entrar em contato com o nosso desejo primordial, com a nossa vontade. E a vontade tá no nosso eu criança, que não se manifesta na sociedade, que é suprimido pelas necessidades do adulto, que é o eu, né? Então, a bruxa que domina a sua magia é a bruxa que domina o seu id, que sabe ouvir essa criança interior, mas também sabe doutriná-la, tipo, colocá-la no lugar dela quando precisa e dominar ela, né? Então, assim, por que que eu tô falando isso? Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade de bruxas não praticantes. Vou deixar isso entrar em vocês. É, sabe? Tipo assim, eu sou bruxa. Legal. Quantos feitiços você fez hoje? Ah, não, hoje eu não fiz nenhum, não é lua, não é nada. Sabe essa coisa do tipo, a gente não vive assim em contato com a nossa criança. A gente suprime essa criança o tempo todo porque é o que você falou. É um luxo estudar bruxaria, é uma coisa que poucos têm a possibilidade, a oportunidade, o acesso, porque a vida adulta, o capitalismo reprime esse id ao ponto que você tem que produzir e fica calado e acorda, come, dorme, trabalha, repete, né? E aí a gente vive nessa sociedade de bruxas não praticantes, e aí quando pratica é imediatista, é para remediar algo que é uma reação do que está acontecendo, é para remediar, ou seja, para apagar incêndio. Mas se a gente vivesse em contato com a nossa criança, a gente não teria esse incêndio, a gente não precisaria remediar nada, porque a gente já estaria tratando as coisas a ponto de caixa, sabe? Tipo assim, veio, tomou, veio, tomou, veio, tomou. Ou aquilo nem seria um problema. Vou dar um exemplo extremo, extremo. Metade dos nossos problemas, talvez mais, são urbanos. Ao ponto que se a gente vivesse na floresta, no meio do nada, a gente não teria metade dos nossos problemas. Então, assim, porque eu acordo muito cedo, porque se a gente vivesse, né, na floresta, da natureza, metade desses problemas não existiriam mais. E se a gente vivesse só em contato com a nossa criança, tal, vivendo essa vida que a gente sonha, que a gente quer, irreal, ilusória, tal. Mas a vida não é assim, porque a gente escolheu uma vida urbana. Então, essa criança tem que ser disciplinada. Mas nós, bruxas, temos que disciplinar sem suprimir, sem reprimir. Porque se a gente reprime demais, a gente fica. A gente fica, como fala? Ou a gente fica cético, ou a gente fica com pudor, ou a gente fica é, achando ruim, sei lá, começa a ver as coisas com pudor, né? Tipo assim, nossa, você faz magia com sangue, nossa, você faz magia sexual, nossa, você vai comprar uma língua de boi pra costurar, pra que não sei o quê, nossa, que pesado, né? Porra, oxi. Tu é bruxa ou não é, caralho? Sabe? Tipo, aí se a gente começa a reprimir a criança, a gente começa a podar a nossa própria criatividade mágica, o nosso lado feral, nosso lado, né? É, eu não li o livro, mas vou citar aqui, né? Das mulheres que correm com lobos, né? A gente começa a suprimir essa mulher que corre com os lobos. Aí daqui a pouco vai ser a mulher que pega o patinete com os lobos, a mulher que pega um Uber com os lobos, a mulher que não sai de casa porque os lobos estão lá fora. E aí, tipo, sabe? É muito foda isso. Eu acho que a gente virou a mulher que não sai de casa porque os lobos estão lá fora. Eu concordo muito contigo, mas eu acho que a gente também tem que pontuar que tem que ter o cuidado com o extremo oposto também. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que
estão buscando tanto essa liberdade que acabam se colocando em riscos desnecessários, ou então pessoas que estão alheias a essa convivência social que também é necessário por vários quesitos, e essa questão que, como foi que você falou? De. Nossa, agora fugiu da minha cabeça. Ah, a gente tem problemas porque a gente vive no meio urbano. Se vivesse no mato, não teria. Mas teria os problemas do mato. A gente estaria preocupado com picada de cobra venenosa, estaria preocupado com bicho selvagem, com isso aqui. Então, são outros problemas, com falta de saneamento, de não ter luz, enfim. Então, sempre há pontos, sempre vai haver conflitos, e esses conflitos também são o que torna a gente forte para a gente não ficar se escondendo dos lobos e poder avançar com eles. Mas aí a gente pode incluir aí o princípio da polaridade, né? Que é a mesma linha, só que de um extremo ao outro. E o que seria o bom pode se tornar ruim, e o ruim pode se tornar bom a depender do nível que a gente está. O importante é o equilíbrio. Então, é o equilíbrio entre essa vida urbana e na natureza, o equilíbrio entre você ser super sagaz, espontâneo e livre de dogmas, mas também saber que tem momentos que a gente precisa se dosar, porque é necessário, nem que seja para nossa sobrevivência também. Não, com certeza. Eu não sobreviveria um dia na floresta, gente, sem uma privadinha com assento, aquele negócio que a gente coloca, né? E, e sem papel Sem higiênico. papel higiênico. Não dá. Então, assim, com certeza. Tem chuveiro elétrico, gente. Sem chuveiro elétrico eu não sou ninguém. É, né? Então, assim, eu falo, mas é de um jeito metafórico, né? Óbvio, né? Nesse sentido, porque assim, uma coisa é você não viver na floresta, outra coisa é você não fazer um feitiço no ônibus, sabe? Tipo, você pode fazer um feitiço no ônibus. É muito importante que você faça um feitiço no ônibus. Sabe, tipo, é isso. Esse eu acho que é o equilíbrio legal, assim, de viver a vida do jeito que a gente tá hoje em dia. Então, aí eu queria dizer que a gente entra na parte do livro que eu falei, de a mente fraca, que acaba deixando a mente mais forte do lado dominar. Porque o que a gente vê dos bruxos que não fazem feitiço são os que ficam tentando aprender só comprando curso. Aí assiste conteúdos rasos, acha que aquilo ali é o máximo, paga mensalidades para dizer que faz parte de um coven, que não se reúne, que não pratica, que um ajuda o outro, que não é um coven, que não faz, porque assim, a gente pode não estar se vendo sempre, mas a gente tem uma energia vinculada, a gente tem ali uma troca, a gente tem uma conversa, a gente tem um campo de estudo juntos, a gente não. E, tipo assim, você não tá como é que eu vou... Porque assim, é feio, mas é isso. As pessoas estão pagando, gastando dinheiro para ter título, para dizer que tem um título. Só que se você perguntar o que uma pessoa com aquele título faz, não sabe. Que é o que acontece também na nossa política, né? Que a gente elege um monte de gente que chega lá e não sabe o que precisa fazer, não sabe nem onde precisa ir morar quando, quando é eleito, entendeu? E entre N coisas que a gente vai vendo aí em todas as profissões vão ter. Mas é sobre isso. Eu acho que você falou uma coisa bem interessante, assim, o tamanho da bruxa é o tamanho que ela consegue comportar também dentro dela, né? Essa coisa do equilíbrio que a gente tá falando, tal, e do... Dentro desse equilíbrio existe a maturidade e o tamanho do seu balde, né? Tem gente que não consegue comportar uma vida em coven, por exemplo, porque não tá pronto para uma responsabilidade a nível coven. Tipo, porque o coven, né? As meninas podem falar, todo mundo aqui tá dentro de um coven. É, o coven exige uma responsabilidade que vai além do. Ah, eu quero socializar com outras bruxas. Ah, eu quero celebrar junto, né? Eu tive pessoas procurando Triluna recentemente com essa fala. E aí, assim, o meu primeiro instinto é sempre desencorajar a pessoa. Porque
não é sobre isso, assim, poxa, eu vou te formar uma sacerdotisa. Você vai estar responsável pela minha vida. Se eu morrer hoje, você vai ajudar na no 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 esqueci o nome. No hacking, sei lá. É hacking, né? É, no hacking. Como uma sacerdotisa do Triluna, se a sua sacerdotisa ou uma das sacerdotisas dentro do seu coven morre, você vai ajudar no hacking. Tipo, você tá preparado pra ajudar no hacking? Você vai falar assim, ai, não posso, porque eu já tenho curso, cara. Sabe? Tipo, eu não tô falando que isso aconteceu, tá? Mas eu consigo ver isso acontecendo. Então, eu fui um pouco mais embaixo. Eu quis dizer que a pessoa vai dizer assim: não posso, porque eu não sei nem que lado fica o elemento água no círculo mágico. Foda. Porque é isso, é sobre isso, entendeu? Eu acho que assim, o paganismo, a bruxaria em si tá bem na moda, vamos dizer assim, e as pessoas pagam para ter um título ou para estar perto de quem tem um título e dizer que tá ali, entendeu? É. Porque foi o que eu vi, entendeu? Próximo. Foi de onde eu fugi, vamos dizer assim, né? Inclusive, da onde você fugiu, eu vi com os meus olhinhos. Na última Mystic Fair que eu palestrei, eu vi o stand da pessoa que você fugiu. E assim, ó, lotado, porque ia ter tipo um casamento. Tipo, a pessoa do Coven decidiu casar na Mystic Fair. E aí a pessoa do Coven se posicionou dentro do stand. E aí as outras pessoas do Coven fizeram uma fila pra dar presentes para esse casal. Cara, até aí, bonitinho, fofo, né? Legal. Eles estão desejando ali as bênçãos pro casal. Mas o que que eu notei? A gente observa, né? A gente é muito observadora. Eu notei que, assim, todos eles estavam com o uniforme do Coven. O que que é o uniforme do Coven? Todos eles estavam com a capa preta, com o capuz, e que com o logo bordado, e não sei o que, e não sei o que lá. Então é isso que você tá falando. Aquilo ali, cada capa daquela, não foi menos de R$ 100. E aí eu sei que paga pra entrar também, né? E aí tem as cores diferentes. De, eu sou da cor tal, eu sou da cor tal, que pressupõe que existem patentes e coisas assim, né? Então, tudo isso para criar um senso falso de pertencimento, uma coisa, né, de tipo, eu faço parte e tal, mas tudo isso foi por dinheiro, pagou, usou o chat GPT para entregar o trabalhinho, porque assim, não vai me enganar. Todo mundo usa o chat GPT, até eu. Todo mundo usa, sabe? Ou Tipo, então, mas é que tem lugar que não tem trabalho também, né, Aira? puta, aí é foda. Mas, Não tipo, tem trabalho. como que eu uso o chat GPT? Eu tenho que entregar minhas coisas por exemplo, no druidismo eu tenho os meus estudos também. Eu tenho que entregar uma meditação lá. Aqui no Triluna não, porque eu faço tudo de Awen, faço tudo de inspiração, não escrevo meditação nenhuma, nunca escrevi. Mas lá eu entrego as meditações por escrito, vivência, tudo que eu vou fazer. Então, às vezes eu quero uma rima, eu quero rimar nessa coisa que eu vou fazer, nessa benção, não sei o quê. Aí eu boto a minha ideia no chat GPT e falo, me ajuda a rimar. Aí ele me ajuda a rimar. Mas pelo menos eu trouxe. Aí eu falo, não, nada a ver. Essa palavra não tem nada a ver com a energia que eu quero. Esse verbo não tem nada a ver com a energia que eu quero. Aí troca e vai, não sei o quê. Então é um assistente de pensamento. Mas eu tô no controle do. Agora. Eu vi pessoas no druidismo entregando o trabalho inteiro em chat GPT. Inteiro. Da mesma senda que eu. Então, assim, aí a pessoa pagou metade, não no druidismo, né? Druidismo é de graça, mas vamos supor, nesse que você fugiu, tal, outras pessoas. Metade do trabalho dela foi pagar, a outra metade foi usar uma inteligência artificial. E o que que ela sabe? Tô formada. E o que que ela pratica?
E o Viu? que que ela traz, tem de conhecimento para agregar para a sociedade? Como é que ela ajuda os outros? Sobre isso. É. Aí hoje surgiu um questionamento meu lá no grupo de estudos do Triluna. Toda semana tem a celebração de um deus. Então, tem o dia desse deus. Então, vamos pesquisar, quem é o deus celebrado nessa semana. De acordo com o calendário gregoriano ou o calendário de Cogni, que é o calendário oficial da bruxaria. Porque o calendário que a gente usa, que é grego, não tem nada a ver com ciclos lunares, com ciclos. E o calendário de Cogni, não sei nem se é a pronúncia correta, mas é o calendário com ciclos lunares, solares, é o calendário celta. Então, tipo. Quem vai falar pra mim que o dia de Pan é tal dia, que é celebrado tal dia? Quem disse que Hecate é celebrado no dia 13 de agosto? Mas por quê? Mas quem inventou? Mas isso é contemporâneo. Então não dá pra falar que era feito antes, que não era, não sei o quê. Então é importante a gente entender por que que a gente faz o que a gente faz, né? Eu acho que a gente deu uma viajada. Tipo assim, por que que Acho que você vai ter que cortar essa última parte do vídeo, entendeu? mas tudo isso pra entender, tipo assim, por que que a gente tá fazendo as coisas que a gente tá fazendo, né? Quem, como, onde, sabe? Tipo assim, tá, sou uma bruxa. Ah, eu tenho um lado ativo. Ah, eu tenho um lado passivo. Ah, eu tenho meu lado mental, eu tenho meu lado. Tá, mas eu tô bebendo da onde? Por quê? É aquilo que você tá falando. Acho que a gente não viajou, não. Acho que tá certo. Tipo assim, são as pessoas que seguem a manada e as pessoas que estão realmente ativas, participantes da própria jornada, entendendo o que estão fazendo. Acho que é por aí que a gente está indo. Então, assim, é, eu vou fazer uma coisa porque eu vi um vídeo, ou porque alguém falou que é legal, ou porque eu tenho que fazer, ou eu vou fazer porque eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Outro exemplo, sabe aquelas luas temáticas? Ai, a lua do morango. Ai, a lua do esturjão. Ai, a lua. Agora vai ter a lua azul, né, também. Essas luas, elas não têm nada a ver com a gente. Porque elas são luas do calendário nativo, indígena norte-americano. Elas não têm nada a ver com o nosso bioma. Nada a ver com a lua do morango, lua do esturjão. Tu já viu o esturjão? É caríssimo o esturjão no Brasil. Então, assim, seguir as luas temáticas que são de nativos norte-americanos de Cherokees, Apaches, não faz o menor sentido pra gente. E por que que tem um monte de gente falando que essas luas. Ah, é a lua do meu caralho. Entendeu? Tipo, não faz sentido. Então, assim, é importante a gente saber o que a gente tá fazendo. Por que que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo, né? E pesquisar as coisas e tal. Senão a gente vai ficar vivendo só deixando os outros influenciar a gente. E é isso aí. É, até falei Mas aí, besteira né, então. eu acho. Desculpa, pode falar. Imagina, desculpa, eu também não levantei a mão. Eu acho que é a grande diferença quando você se descobre uma bruxa pensante. Porque eu também já caí em caminhos onde, por exemplo, as luas temáticas eram celebradas. E realmente eu nunca tinha parado para pensar na raiz sobre isso. Entende? Então, eu acho que realmente quando você começa a ler mais, começa a se informar com pessoas que fazem sentido, tipo, você dá um outro panorama, entende? Para nossa bruxaria, assim. Porque é um enriquecimento, assim, eu costumo brincar que a evolução espiritual, por mais que a gente esteja num coven, que a gente tenha toda a ligação e que nós temos obrigações perante aos outros membros, a evolução espiritual ela é individual. Então, você pegar e fazer o caminho mais fácil, fazer um cursinho, não pensar, entender. Ultimamente, é muito difícil, tirando os rituais, eu realmente fazer, montar um altar e fazer, porque é isso, assim, eu faço muita magia no dia a dia e funciona super,
Então, hoje em dia é muito difícil, assim, lógico, tem situações que eu vou acender uma vela, vou encantar uma vela, vou, sabe, mas no geral é papum, é firmeza de pensamento, são coisas que são chaves para mim, para ativar estados de consciência que eu gosto de trabalhar, mas não tem mais assim no dia a dia aquela coisa. E a bruxa que vai fazer uma coisa, ela vai realmente achar que ela precisa da maçã, ela precisa da vela, ela precisa, senão ela não pode, enquanto ela não comprar esses materiais, ela não pode fazer absolutamente nada, ela não pode manipular a energia. Então eu realmente aquela história, né, que separa as meninas das mulheres, né? Porque existe, antes de você ter um aprofundamento, tudo é muito raso. As informações que você tem por aí são extremamente rasas. E aí, depois que você compra tudo, se você descobrir que faltou uma coisa, você não sabe como substituir. Sim, O que eu ia falar da lua é que essa que eu falei da lua azul nem é essas de coisa, é outra coisa. E eu nem sei se essas são ok, porque, assim, não chamo de cor, mas Astrologia, né? tão potentes que são duas no mesmo mês e tal. E... Legal, isso é legal porque é astrologia, né? Astrologia é astronomia. Só é, Uhum, né? Então, assim, no caso, a lua azul são duas luas cheias do mês. Isso é perfeito. isso. É outro esquema, né? É, outro esquema. E tal, aí é de boa. Lua É de. que na hora eu falei pensando besteira, falei pensando nisso, depois eu parei pra pensar e falei, É, "Ugh." lembrei das outras luas, né? É, Acho que é isso, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Vamos ver se o Spinelson quer falar mais alguma coisa. Spinelson, quer falar alguma coisa? Ele vai Ele abençoar. é muito cuti-cuti. Bless him be. É muito bonzinho, rapaz. Ele é muito bonzinho. Ele é muito bonzinho. Eu sou muito feliz. delícia. Gente, então é isso. Próximo capítulo, a gente vai fazer uma roda e quem mais. Não, tô brincando. É, axiomas herméticos, capítulo 15 e é o último, né? É o último. Olha, benza a deusa. Então é Ó, isso. semana que vem eu não venho. Mentira. Agradeço a todos e até a próxima. Boa noite. Blessed be. Tchau, tchau. Vai subir. recebi